E o vídeo de hoje vai ser sobre manejo de vias aéreas nas emergências clínicas. Então, não é um paciente com trauma, não é ATLS e não é um paciente pediátrico, tá? Então, vamos continuar. Lembrando, pessoal, para curtir, comentar com dúvidas, sugestões de próximas aulas, compartilhando experiências e, além disso, se inscrever no canal, ativar a barra de notificação, que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão receber. Além de que eu posso ter que atualizar os vídeos antigos sempre que houver uma mudança na prática clínica, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é sempre a exclusão do trauma. Então a história do paciente, a forma como ele chega, a gente já consegue fazer isso rapidamente. E se não for trauma, eu vou testar a responsividade pelo estímulo verbal. Vou chamar o paciente em tom alto, voz alta, perto do ouvido, e ver se ele responde, tá? Se ele não responder, eu vou fazer um estímulo tátil. A gente pega no ombro, balança o paciente de uma forma mais incisiva e vamos observar. Se ele verbalizar e falar, quer dizer que a via aérea está pérvia. Então, resolveu a via aérea, você não precisa preocupar com isso. Se ele não falar, estiver irresponsivo e a respiração ruidosa, então, em geral, quando tem uma obstrução de via aérea, faz barulhos, tá? Então, a respiração fica ruidosa, fica difícil. Então, a gente vai suspeitar de obstrução de via aérea. Sempre a causa mais comum. Isso aqui é o feijão com arroz, quase todo dia. Se chega com via aérea obstruída, quase sempre vai ser queda de base de língua. Então, tem uma perda do tônus lá da musculatura aqui da língua, da parte posterior, ela vai deslocar posteriormente e vai obstruir. Então, coisa simples assim, o paciente pode evoluir com óbito, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nisso, sempre reconhecer, e uma vez reconhecendo, fazer o tratamento. Chin lift, que é essa posição do cheirador aqui que você vai fazer, lembrando que não é trauma, né? Se tivesse trauma, tinha que imobilizar a cervical e não fazer essa manobra, mas o paciente clínico pode fazer tranquilamente, ou de jaw thrust, que é a anteriorização da mandíbula. Isso aqui, quando você tem dúvidas se pode ter sido trauma ou é trauma mesmo, você vai utilizar porque ela não mobiliza tanto a cervical, tá? Então, essas duas manobras resolveriam a obstrução de via aérea mais comum. Segunda causa de obstrução de via aérea são líquidos em vias aéreas. Em geral, é secreção, vômito, sangue. Então, isso é relativamente comum, segunda causa, inclusive, e você vai fazer a aspiração. Então, se aspira, resolve, uma quantidade muito grande, um vômito, você pode virar o paciente em decúbito lateral e continuar aspirando, mas é isso aqui, em geral, resolve, tá? Agora, tem umas broncoaspirações maciças, vomitou muito, alguma coisa nesse sentido, aí não seria só secreção, por exemplo, ou então um HDA importante que o paciente broncoaspira de forma intensa, aí não tem jeito, você vai aspirar, claro, vai seguir com a intubação traqueal, que o paciente vai evoluir com insuficiência respiratória pela quantidade grande que o bronco aspirou, já que a via aérea estava obstruída, e depois você vai aspirar dentro do tubo, então intuba, sequência rápida, igual tem em outros vídeos, depois que intuba, verifica a posição, tudo direitinho, igual vocês já sabem, ou vão assistir no outro vídeo, e aspira. E coloca no ambu ligado lá a 15 litros por minuto de oxigênio. Então aí resolveria essa segunda causa de obstrução de via aérea, tá? Então esse aqui é um quadro mais intenso, mais maciço, que quase sempre só isso aqui resolve, tá? Só uma aspiração nasofaríngea, orofaríngea lá. Então, em seguida, a terceira causa de obstrução de via aérea, felizmente, incomum no adulto, é corpo estranho, tá? Então, é raro a gente encontrar isso aqui no plantão, mas vocês têm que estar preparados para isso. Quase sempre é aquelas duas que eu falei, tá? Em geral, são restos alimentares, próteses dentárias, ou até outras coisas, né? Mas outras coisas, tipo moedas e outros objetos, isso é mais comum com criança, tá? Adulto vai ser uma dessas duas coisas, e em geral um adulto ou tem uma intoxicação, ou tem um etilismo agudo, ou tem uma crise convulsiva, ou tem uma doença neurológica, tipo Parkinson avançado, Alzheimer, sequela de AVC, então aí isso aqui pode acontecer, tá? Quando acontece, vocês vão fazer as manobras de Helmich, a compressão abdominal ou torácica, tá? Então isso aqui seriam as manobras que a gente faz para desobstruir a via aérea por corpo estranho. Quando a gente combina essas manobras, em geral tem uma efetividade maior do que uma isolada, lembrando que a varredura digital às cegas não é mais recomendada desde o guideline de 2010, a não ser que seja numa parada cardíaca, tenha visível lá o objeto na boca, aí você pode fazer isso aqui sim. Mas em geral são essas três manobras aqui que vocês vão fazer, tá? Se isso não foi suficiente, o que habitualmente acontece, porque se chegou para você no plantão, é porque ninguém conseguiu resolver antes com essas manobras. Aí vocês vão ter que fazer uma laringoscopia direta. Então, faz uma dose de sedativo em geral baixa. A gente prefere a ketamina porque dá menos depressão respiratória, mas pode ser qualquer sedativo. Em geral, 1/3 da dose que a gente dá
na sequência rápida de intubação. Então seria ketamina, 1, 2 ml, no máximo um paciente grande, faz a laringoscopia e com a pinça de McGill você vai lá e tira, porque em geral o objeto está supraglótico, quase sempre é supraglótico, a maioria deles, ou glótico, tá? Então aí você vai tirar com a pinça de McGill. Se isso não deu certo, a literatura manda a gente fazer laringoscopia direta com broncoscopia rígida. Gente, quem faz isso aqui é o otorrino e cirurgião torácico. Então nem sempre esse cara vai estar lá, né? Em geral ou não tem ou está de sobreaviso. Então por isso que a gente tem que citar, porque a literatura fala, mas a maioria dos serviços que a gente trabalha, a gente não vai ter isso aqui disponível, tá bom? Aí nesse caso, quando nada disso adiantou, a gente vai fazer intubação orotraqueal, gente, tá? Então assim, ó, segundo essa referência aqui, e é o que a gente faz na prática baseado nela, você vai fazer intubação orotraqueal em sequência rápida, tem um vídeo só disso, por favor assistam ou revisem, e quando você intuba, você desloca o objeto para o bronco principal. Então isso é ruim, claro, mas assim, pelo menos o paciente não morre de asfixia. Aí quando você desloca lá para um bronco principal, você ventila o outro pulmão, que está entubado, e consegue resolver ali até chamar o cirurgião torácico que vai fazer a fibrobroncoscopia, tá? Então isso aqui é nesses passos que a gente faz, a intubação seria aí, nessa sequência, uma possibilidade para desobstruir via aérea, tá? Quando nada disso foi suficiente, a gente passa para cricotireoidostomia de emergência, tá? O ideal é ter o kit para cricotireoidostomia, tem vários no mercado, esse aqui é um deles, tá? O problema é que é caro, pouco disponível, no hospital não tem, a não ser que você compre por conta própria, na maioria das vezes, claro que tem serviços que não tem limitação de recurso, então isso com certeza vai ter. Mas na maioria de nós a gente não vai ter isso, a não ser que a gente compre. Aí a gente vai fazer uma cricotireoidostomia de emergência por conta nossa, né? Então vocês vão pegar cabo e lâmina de bisturi em geral número 11, pinça hemostática, luva estéril, bandeja de pequena cirurgia, cânula de traqueostomia número 3 ou 4. Pode ser cânula de traqueostomia de adulto, 7, 7,5, 8, só que a gente em geral não tem tanta habilidade igual um cirurgião para passar uma cânula mais calibrosa, tá bom? Então vamos lá, a técnica é imobilizar a laringe com a mão não dominante, igual vocês estão vendo aqui, encontrar a membrana cricotireoide, vocês vão ter que encontrar, fazer uma incisão na pele, assim, dessa forma, tá? Longitudinal, e você vai fazer uma incisão na cartilagem cricotireoide transversal, tá? Então na pele, assim, longitudinal, e transversal na cartilagem cricotireoide, tá? Vai com uma pinça hemostática, divulsiona dessa forma. A gente deveria ter um outro material que a gente não tem disponível, mas aí você vai com a hemostática, tá? E olha para você ver o que faz. Com a pinça hemostática você gira ela aqui, ó, gira ela aqui, abriu a cartilagem cricotireoide e coloca a cânula de traqueostomia infantil, tá? Agora, se vocês tiverem muita habilidade manual, que eu não tenho, aí vocês podem passar um cânula de traqueostomia adulto mesmo, tá bom? Então é isso aqui, resolveu a cricotireoidostomia de emergência, tá? E por que a gente deixa para uma das últimas coisas a fazer? Porque pode haver complicações com a cricotireoidostomia de emergência. Então pode ter sangramento volumoso, pode ter laceração da cartilagem, perfuração de parede posterior de traqueia e falso trajeto. Por isso que é sempre essa sequência, gente, que eu passei. Então, primeiro, Chin lift ao thrust, depois aspirar, às vezes a gente intuba para aspiração, aspiração mais intensa. Se for corpo estranho, você vai tentar fazer uma laringoscopia só com sedação leve, tirar. Se não adiantar, tenta intubar e empurrar. Se não adiantar, aí a gente passa para cricotireoidostomia, tá bom? Então, saindo dessa parte de obstrução, só o manejo de via aérea, a gente vai falar sobre o AMBU, tá? Dispositivo bolsa, máscara, válvula, máscara. Então, você tem que vedar adequadamente o nariz, boca na face do paciente, tá? Manter a manobra de chin lift, porque se o paciente ficar com a via aérea com queda de língua, você não vai conseguir ventilar. E vai ter duas técnicas, né? Que é com uma mão, tá? Que exige um pouco mais de habilidade. Aí, em geral, a gente faz o C e o E, né? Ou então assim, dessa forma, para que a gente consiga essa vedação. O ideal é um AMBU, uma máscara de AMBU, que as bordas sejam insufláveis, sabe? De silicone. Só que a gente não tem, que é mais caro e nem sempre a gente tem disponível. Mas se tiver essas bordas insufláveis, você vai usá-la, tá? Vai preferir essa máscara, tá bom? E se for com duas mãos, é melhor. Aí você consegue vedar mais completamente, só que você precisa de um outro socorrista só para ambusar, tá? Tomar um cuidado que a gente tende a ambusar numa frequência alta e com altos volumes, tá? Então você tem que evitar isso. Em geral, 8, 10 incursões por minuto e ambusar o suficiente para insuflar o tórax, não hiperinsuflar, tá? Então tomar cuidado, que a tendência nossa é sempre fazer uma hiperinsuflação
com frequência muito alta e um volume muito alto. Tentar evitar isso, tá? A questão, gente, no ambu é que, em geral, assim, se o paciente precisa de ser ambuzado, ele deveria ter sido entubado, tá? Porque se protege via aérea e evita uma broncoaspiração. Que se você ambuzar só assim, com a máscara, ele pode broncoaspirar por insuflação gástrica, tá? Agora, aquele paciente que você não conseguiu entubar por algum motivo, que vai demorar, tá desaturando, tá fazendo hipoxemia, aí você pode fazer essa manobra, lembrando que você assume o risco de broncoaspirar, mas é melhor do que ele complicar com hipóxia, tá? Agora, se ele não faz isso, tá tolerando, aí você vai mantê-lo ali em máscara de alto fluxo a 15, a via aérea tá aberta mesmo, até você conseguir a intubação, tá bom? Então essa é a questão do ambu. Cânula de Guedel. Então primeiro você tem que escolher o tamanho adequado, tá? Então é isso aqui, você faz essa medida aqui, ó. Você vai lá no paciente, pega as diversas cânulas que você tem e mede assim, colocando até onde vai no ângulo da mandíbula aqui, tá? Então aí você sabe qual é a mais adequada para o paciente e ela vai manter a via aérea patente. Então o paciente não vai ter uma queda de língua com obstrução de via aérea, porém não protege, o paciente pode broncoaspirar sim com ela, tá? Então idealmente a gente não usa, porque se o paciente tem indicação disso, ele deveria estar entubado, tá? Então se ele tolera uma cânula de Guedel, não está tendo reflexo de tosse, nem de proteção de via aérea com a cânula posicionada, é porque ele precisa ser entubado. Agora, por algum motivo, você não conseguiu ou não vai entubar porque não tem, você pode passá-la sim, porque pelo menos o paciente não vai ter queda de língua e morrer com a via aérea obstruída, tá bom? Mas ele pode broncoaspirar, então mantenha a via aérea patente e não protege da broncoaspiração. A forma de passar é essa aqui, depois que você mede o tamanho, você passa essa curva voltada para a região cefálica, igual está passando aqui, tá vendo? Da parte côncava, e depois que chega lá na orofaringe, você vira, tá? Fazendo esse posicionamento aqui, tá? Associado a complicações sim. Às vezes, na hora de passar, se empurra mais a língua, então pode piorar a obstrução de via aérea, pode macerar, lesar tecidos, tá? Provocar sangramentos. Então tem complicações associadas, mas basicamente essa é a indicação que você pode ter que utilizá-la, tá bom? Então é isso, lembrando que foi um prazer estar aqui com vocês, bons estudos e bom plantão.